Opa, Anderson, tudo bem? Fala, meu querido. Obrigado, tá? Isso já foi. Boa noite, professor. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Tudo. Pô, eu tava aguardando as pessoas aqui, sabe o que eu vou fazer? Um café.
Aí, deixa eu só pegar esse cafezinho aqui, que eu vou botar o açúcar, e aí a gente começa. Mas vai me dizendo quais são as questões que você deseja, quais são as suas dúvidas. Se tu puder escrever no chat, aí a gente já começa com tudo. Vou digitar, vou digitar. Valeu. Tinha, maravilha. Então vamos. Mas e aí, Felipe, como é que tá? Ué, Tô vendo. é porque parecia que estava travado aqui para mim. Tava estranho. Felipe, como é que tá aí as coisas? Você está conseguindo fazer as questões? Está indo tudo bem? Tá bem de boa, professor, esse começo. Tá dando certinho. O assunto, as questões estão batendo. Não Pô, tá nada impossível, não. tá. Então é isso. A última aula do senhor foi sensacional. De verdade. A última deu para fazer todas as questões. Poxa, que bom, fico feliz que tenha conseguido, cara, sério. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, né? Às vezes a gente conseguir, no tempo de aula que a gente tem, conseguir abordar todo o assunto, né? Porque as questões são bem variadas, então eu fico feliz que E tenha O conseguido último, fazer isso com o vocês. último bloco de industrialização só faltou a parte de militares, mas Isso. as questões que não tem militares, tipo, a aula deu tudo mesmo. Não faltou nada, 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 nada. Ah, que bom. Eu espero que isso se repita aí na parte militar. A gente vai pegar ali e na próxima segunda-feira, né, a gente já entra também depois em globalização. E aí a gente vai fazer uma coisa que, assim, é um pouco diferente. O bom de trabalhar com determinadas turmas, né, e aí, assim, cara, eu acho que é uma coisa que poucos lugares dá para fazer. Aqui no Rio, por exemplo, eu só consigo fazer isso em um lugar. E aí eu estou conseguindo fazer a mesma coisa com vocês. Que é, assim, ter um planejamento, né, próprio, né? E assim, é um planejamento que, na verdade, eu herdei do Hans, e que, na verdade, a gente vai trocando, a gente acabou construindo isso de forma muito, muito homogênea, né? E aí entra uma parte que é o seguinte, porque nessas aulas, em outros lugares, a gente tem que dar o conteúdo meio que separadinho, por causa da forma que ele está organizado. E nesse planejamento, nas mudanças que a gente fez, que eu fiz, a gente consegue abordar o conteúdo de uma maneira junta e meio que tipo uma transitando para a outra, né? Por exemplo, a gente vai ver na semana que vem, a gente finaliza a industrialização brasileira, a gente entra em globalização para discutir um aspecto global, mas ao mesmo tempo a gente vai discutir um aspecto local da globalização e seus impactos na indústria brasileira. E isso tudo muito perto, né? Você acabou de ver a indústria brasileira e a gente vai ver isso, então a gente consegue, para mim, como professor, para explicar é muito melhor. Então, imagino que, né, para vocês também, como alunos, entender seja muito mais fácil. Então, assim, fico feliz com esse feedback seu, quer dizer que esse planejamento está funcionando. Então, cara, pô, fico muito feliz. Obrigado pelo feedback. Vamos com tudo, então, Felipe. E sinta-se à vontade, tá? Qualquer coisa, sempre. Eu sempre falo, a Júlia também entrou aí. Sempre qualquer dificuldade, qualquer coisa que vocês. Ah, professor, a aula dessa forma é, eu tive dificuldade, vem, fala comigo. Se a gente tiver que refazer, a gente refaz. O que não pode é ter dúvidas, ter dificuldade. Isso é o que a gente não quer em hipótese nenhuma. Então, assim, sintam-se livres para comentar qualquer coisa, dificuldades, problemas que vocês tenham. Poxa, professor, estou com dificuldade na qualidade da imagem. O Felipe já me respondeu isso, e outras pessoas também que eu fui perguntando. A gente não está tendo problema com isso, mas se tiver, pode falar, que a gente sempre vai encontrar um caminho. Tá bom? Boa tarde, Júlio.
Tudo bem? Júlia, eu vou responder as questões do Felipe. Vou fazer 3 questões do Felipe e depois a gente faz 3 questões suas. Tá? Tudo bem? Ó, a Laísa está entrando também aí e a gente vai fazendo dessa forma. Felipe, vamos lá, questão 26. Professor, a Oi, minha fala. dúvida é porque eu tenho que ir rápido, que eu tenho aula daqui a Tá, 20 então minutos. vamos rápido. Desculpa, Pô, professor. a Vai. minha 26 é só a questão, tipo, essa parte de fragmentação da produção e linha de montagem. Por que uma Tá. associada ao Ford e a outra associada ao Taylor? Então, o Taylor é que inventa a fragmentação das tarefas. É o Taylor que fala, olha, quanto mais simples, lembra do meu quadro? Quanto mais simples for a tarefa, mais fácil para o trabalhador executá-la. É o Taylor que inventa isso, é o Taylor que fala isso. O Ford, ele incorpora essas ideias do Taylor, mas a grande invenção dele é a linha de montagem. Pronto, certo, já pode ir para outra. Tá, então maravilha. A outra é a questão 32. Fala, qual a sua Pronto. dúvida nessa? O que seria oferta pela demanda? E por que, tipo, não se encaixaria pelo just in time? Se, tipo, a gente tem a demanda e produz. Então, porque o que acontece? Aqui, na verdade, essa questão, ela até tem um propósito de confundir um pouquinho. Né? O texto ele vai falar dessa eterna busca para reduzir custos, ele vai te dando a ideia, ó, velocidade da operação em detrimento dos custos, para empresas que têm múltiplas unidades, então você tem já uma espacialização delas pelo mundo, o ideal é sempre reduzi-los, reduzir os estoques, a centralização é melhor, mas, por outro lado, a centralização aumenta o risco de ruptura e pode até parar a operação. Aqui ele discute o dilema dentro de uma indústria moderna, na atualidade, e quanto à questão da gestão dos estoques e tudo mais. A prática mencionada no texto de reduzir os estoques é operacionalizada pelas indústrias que produzem apenas a quantidade de um dado produto, de acordo com a demanda referente a ele. Tal prática é. E aí, quando a gente olha para a denominação dessa prática, como é que a gente chama ela? O nome dessa ferramenta logística é o just-in-time, tudo bem? Mas ele segue a concepção de você criar uma oferta pela demanda? Ué, em parte, sim, uma vez que você disponibiliza o produto a partir da demanda existente. Então, se tem muita gente querendo, eu produzo muito. Se tem pouca gente querendo, eu produzo pouco. E aí você levaria esse pensamento da oferta pela demanda. Só que vai além. Porque o just-in-time, ele prevê, e aí dentro da lógica toyotista, ele defende a criação da demanda. Então, assim, ok, a gente vai ter essa oferta regulada pela demanda, mas eu vou agir também para criar demanda. Por exemplo, eu gosto de tecnologia, então eu acompanho muito isso, né? Essa semana, ontem, na verdade, foi ontem, não, acho que foi anteontem, não sei se foi ontem ou se foi na terça-feira. Peraí, que eu estou perdido no dia. Hoje é quinta, hoje é quinta que eu estou dando para vocês. Acho que foi na terça-feira. A Apple lançou os seus novos iPads, Macs, celulares, lançou um modelo novo de iPhone. A Apple é muito boa nisso. Ela vai construindo, né, uma demanda antes que a oferta exista. Ela já vai há um tempo falando, precisa de um iPad mais poderoso, precisa de uma tela melhor, e aí os vazamentos vão indicando isso. Caraca, um iPad mais poderoso para tu fazer mais coisas. E aí ela vai suscitando essa vontade de você comprar porque ele é melhor, mas o produto nem foi lançado ainda, sabe? Então, é por isso que a oferta pela demanda, apenas essa organização das palavras não é suficiente para explicar a lógica que o just-in-time carrega. O just-in-time carrega essa lógica de produção sob demanda, mas também de criar demanda a partir do marketing, a partir da propaganda. Então, é uma coisa que é mais abrangente, enquanto que a letra A ela é apenas, né, limitada. Maravilha? Certo, certo. Agora, 32 foi. 42. Tá, 42. Tá, Karine, tô de olho. Vou dar uma olhada já já, então. E aí tem a da Júlia primeiro, depois da Laísa e da Karine. Sua. A gente já vê. 42. Vamos lá.
A 42 eu fiquei... Deixa eu achar aqui o gabarito. 42 eu marquei A, mas é letra E. Aí, Tá. por que não? Porque A e E. Só. A 42 discute toyotismo. Transformações produtivas geram grandes consequências que vão além da lógica das indústrias. A crise que assolou o modelo fordista permitiu a ascensão do toyotismo. Porém, essa crise trouxe reflexos para as cidades, né? Antigamente, por que as cidades eram gigantescas no passado, né? Pelo menos as cidades norte-americanas? Porque a indústria fordista estava nelas e elas abrigavam um contingente de mão de obra gigantesco, né? A fábrica da Ford, ela fabricava tudo, então precisava de muitos operários, então você precisava de vilas operárias. Então, a indústria, ela tinha que ser gigante, a cidade ela era gigante como consequência disso. No toyotismo, isso muda um pouquinho, né? Toyotismo, você consegue distribuir a produção pelo espaço. Então, não necessariamente você precisa dessas cidades gigantescas. Por isso que um comportamento que a gente observa hoje nas cidades brasileiras é o crescimento das cidades médias. Por que que hoje as cidades médias crescem mais do que as metrópoles, né? Que são as cidades até 500 mil habitantes? Por que que essas cidades hoje no Brasil elas crescem em um ritmo mais acelerado? Quer dizer, tem um maior número de cidades médias crescendo do que as metrópoles, porque a indústria se espalha por ela. Então, ela não precisa de uma cidade gigantesca, ela pode estar numa cidade média, a indústria. E aí explica o seu crescimento. E ele fala, olha, podemos apontar como consequência da crise mencionada, então, no contexto do toyotismo, a gente vai ter uma ampliação do número de sindicatos, a gente vai ter um fortalecimento dos direitos trabalhistas? Não, porque a indústria é menor, tem menos trabalhadores ali, né? Tem menos, como é que se diz, concentração. E aí, por isso, com uma concentração menor de trabalhadores, eles não conseguem fazer tanta pressão, tanta força sobre os direitos trabalhistas. Por isso que essa ampliação do número de sindicatos, ela está errada, porque você vai pulverizar os trabalhadores pelas cidades. Então, você vai Professor, ter uma diminuição. ampliação, no caso, seria só no Fordismo, né? Que tem a grande força do Isso, sindicato. perfeito. Podemos até botar isso aqui, ó. Só no Fordismo. Perfeito. Respondida? A letra B, professor, tipo, ele fala assim, a emergência do mercado de trabalho sólido decorrente de uma produção em escalas diferentes. Como assim? Não é sólido? Então, o mercado de trabalho sólido seria um mercado de trabalho bem consolidado, bem definido, com as leis trabalhistas bem Ah, que evidentes, é claras. flexível, né? Novamente, o toyotismo é flexibilização, nada é tão evidente, nada é tão claro quando a gente pensa no trabalho. E aí, por isso que está o erro da B. Tá, certo. Letra E. E a 47 47. é só... eu fiquei em duas. 40. Utilize as informações abaixo para responder. Aí você tem Ah, Taylorismo, Fordismo e pós-Fordismo. uhum. Aí eu fiquei em dúvida entre a C e D. Eu marquei D, só que a letra é C. Tá. Só para ressaltar É aqui, quando a objeto. gente fala de pós-Fordismo e toyotismo, né? Uhum. E aí ele pede, pelas características dos modelos produtivos do momento da segunda revolução industrial. Tá. É possível afirmar que o Fordismo absorveu certos aspectos do Taylorismo, incorporando novas características. Essa afirmação se justifica, dentre outras razões, porque os objetivos do Fordismo, mais amplos, né, pressupõem o quê? E aí, aqui que é importante a gente perceber. Bem, essa parte de pós-Fordismo não interessa para a gente, toyotismo. O que interessa é como o Fordismo absorveu o Taylorismo. Aí a letra A fala de toyotismo, a letra B, estratégias flexíveis, toyotismo, a D, quando fala máxima utilização de tempo de trabalho do operário, isso é taylorismo, né? Porém, relacionada à despreocupação com os contratos de trabalho, despreocupação, flexibilização dos contratos de trabalho. Não estou muito preocupado com o contrato. A gente dá um jeito, flexibiliza, faz de alguma forma. Não tem rigidez no contrato de trabalho. Isso é uma característica do toyotismo. Racionalização dos estoques. É o estoque mínimo, é o just in time. Isso é uma característica do toyotismo. Então, que meio por eliminação você chega na C. Redução do custo de produção,
associada às potencialidades de consumo. Eu falo que a genialidade do Ford não foi o modelo, mas fazer com que todo mundo consumisse o que ele produzia. Essa é a genialidade de Ford. Você, na segunda fase da Revolução Industrial, você fala, tem que consumir, tem que consumir, tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. Mas ninguém falava de criar uma sociedade de consumo em massa. O Ford, cara, a gente precisa criar uma sociedade de consumo em massa para que a produção em massa faça sentido e para que o consumo em massa exista. Essa é a genialidade do Ford. Maravilha? Certo. E a última, é só que eu lembro que o senhor falou, só que eu me perdi. A palavra ingerência significa o quê mesmo? Ingerência é intervenção do Estado na economia. Tá. Às vezes a gente entende como ingerência a falta de gerência, mas nesse caso não significa isso. Ingerência é a intervenção, é a ação direta do Estado na economia. Por isso que o gabarito é letrado. Pronto, é só isso mesmo. Obrigado, viu, professor? Boa noite. Boa noite. A Karine, você acha que consegue tirar até as 19? Consigo. Eu fiz a do Felipe rapidinho, até porque eu tive que dar um desconto para ele, porque quando o Felipe entrou, eu estava fazendo café. Aí Não, eu tranquilo, comecei Marcos, só porque eu tô uns aqui no minutinhos cursinho, atrasados aí... com o Felipe por causa disso. Tá. Então, vamos fazer assim. Eu vou responder as questões da Júlia, da Laísa e as suas, tá, Karine? E aí a gente segue uma ordem de quantitativo para que a gente consiga tirar suas dúvidas também até as 19 horas. Tranquilo, Tá você bom? consegue me ouvir? Consigo te ouvir muito bem. Tá, tranquilo, é porque eu tô aqui no cursinho, aí tá um eco, tá uma bagunça, só pra Tá, não. O áudio saber. tá perfeito. Valeu, obrigada. Júlia, quais são as questões que você gostaria que eu resolvesse? Júlia e Laísa. Oi, professor. O Felipe, ele perguntou umas que eu já tinha, que eu estava com dúvida. Aí você pode responder a 51? Claro. Ó, 51. Qual foi a sua dificuldade nela? Então, professor, eu não consegui, tipo, entender o que ele estava perguntando, sabe? Eu fiquei meio em dúvida. Tá. Aí eu pensei na letra A, mas aí não é a letra A, é a letra... peraí. É a letra E. Aí eu fiquei em dúvida. Tu ficou em dúvida, né, na letra A, né? Que foi a que você marcou, Isso, mas você também não entendeu muito bem o que ele estava perguntando, né? isso. Tá, olha só. O texto fala o seguinte, deixa eu botar a data, acabei que nem botei a data no nome do Felipe, mas também não respondi tão rápido. Olha só. Um trabalhador em tempo flexível controla o local do trabalho. Um trabalhador em tempo flexível, Marcos. O Marcos, em tempo flexível, controla o local de trabalho. Ó, posso beber um café? Mas não adquire maior controle sobre o processo em si. Tá? Eu tenho que dar a monitoria, eu tenho que dar a aula, no caso do plantão, a aula para vocês. Eu tenho que fazer isso. Como eu vou fazer, não importa muito, mas eu tenho que fazer. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. Isso quer dizer que o Camerino está assistindo a aula, que a Valéria está assistindo a aula? Não. Mas, mesmo assim, o controle ele é maior. Lógico que aqui, a situação de parceria e tudo mais, mas só para vocês entenderem isso aqui. Por exemplo, hoje, no trabalho flexível, no toyotismo, a gente não está preocupado em como a pessoa faz. E aí, os lugares, eles não estão preocupados em como, por exemplo, eu dou a aula. Eles estão preocupados com o resultado da minha aula. Vocês saem da minha aula entendendo o conteúdo, vocês conseguem, eu consigo fazer a lista de exercício, consigo tirar minhas dúvidas, é isso que importa. Eu não estou preocupado em como a pessoa faz, eu estou preocupado no resultado. Maravilha? Então, é isso que o texto está dizendo. O trabalho é fisicamente descentralizado. Poxa, é uma coisa que, assim, eu não estou aí com vocês. Seria um prazer enorme estar aí com vocês. Cara, seria uma coisa muito boa, mas eu não estou aí com vocês. O trabalho é descentralizado. E o poder sobre o trabalhador, ele é mais direto. É lógico que, no meu caso, isso não vai se encaixar tão perfeitamente. Porém, quando a gente pensa nas grandes corporações, você entende que essa pressão por resultados é muito maior, é muito mais intensa, né? E isso é uma característica do toyotismo, isso é uma característica do mundo atual. Até aqui, tudo bem?
Tudo certo, professor. Tá. E aí ele fala, olha, comparada à organização do trabalho característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção de tempo analisada no texto pressupõe que lá no Fordismo, você ficava ali controlando o tempo do trabalhador diretamente em cima dele. Quando o trabalhador saía, ia para casa, não me preocupe, eu só controlo o tempo ali. Hoje, não. Hoje, esse mecanismo de controle sobre o tempo, ele está deslocado. Né? Então, com base no texto, o que isso pressupõe? Pressupõe que essa webcam, a internet, o microfone, possibilitou que a gente fizesse esse trabalho remoto com qualidade. Então, essas tecnologias que eu estou utilizando para que isso aconteça, as tecnologias da informação, elas são usadas para democratizar as relações de trabalho? Não. Não para democratizar. Tá? Elas não são utilizadas em uma indústria, elas não são utilizadas para isso. Elas são utilizadas para monitorar o trabalho da pessoa. Tudo bem? Aí a letra E. Os mecanismos de controle sobre o trabalho das pessoas sejam deslocados dos processos. No Fordismo, você ficava com um relógio ali vendo o que o cara estava fazendo, o processo que ele está fazendo. Então, você fica controlando ele rigidamente. Hoje, você controla o quê? O resultado. Então, os mecanismos de controles, eles foram deslocados dos processos para o resultado. Eu não quero ver como é que o Marcos dá aula. Eu só quero saber se o Marcos está dando uma boa aula para vocês ou não. Consegue entender essa diferença da lógica atual? Ficou claro? Ficou claro. Professor, essa questão que eu não consigo entender muito bem, da terceirização, isso acontece no toyotismo? Sim, isso é uma característica mais intensa do toyotismo. Não quer dizer que não existisse no passado, tá? Mas ela é uma característica defendida hoje, né, pelas empresas. As empresas, elas falam muito, olha, se você quer ser uma empresa mais ágil e tudo mais, você tem que se concentrar no que você faz. Né? Então, uma empresa que é uma empresa de educação, por exemplo, ela tem que se concentrar na educação, não na segurança, não na limpeza. Né? Eu trabalho em colégios que o serviço de limpeza é totalmente terceirizado, é uma empresa de limpeza para escritórios, né, que você tem ali, até porque o colégio fica em escritórios, em prédios de tipo escritório, e aí a limpeza ali não é a limpeza do colégio em si, é a limpeza do prédio, que é uma empresa que está fazendo aquilo ali para cuidar desse processo. E aí, a terceirização significa isso, contratar uma outra empresa para fazer aquele serviço. Para a empresa isso é bom, faz sentido, tá, cara? Terceirização, para uma empresa, ela não é ruim. Ela faz sentido. Porque, poxa, por que uma empresa vai ficar perdendo tempo em gerir uma coisa que não é a função dela, se ela pode contratar outra empresa? Por exemplo, a Tesla. A Tesla é uma empresa que produz carros, né? E ela todo o sistema ali, hoje em dia, de direção autônoma, de baterias. Por que a Tesla vai ficar preocupada com a mineração de lítio? O lítio é uma matéria-prima que ela precisa. Então, a Tesla vai lá e contrata uma empresa para obter essa matéria-prima. E é isso. A preocupação dela é fazer a bateria e não minerar o lítio. Deixa outra empresa fazer. E aí que você tem essa grande lógica da terceirização presente nas indústrias hoje. Tudo bem? Tudo, entendi, professor. Obrigada. Nada. Na 40, eu só queria entender por que não poderia ser a letra D. Tipo, se tem alguma coisa certa ou se está toda errada a alternativa. Tá. A D fala, outro importante método de racionalização, né, a questão, perdão, outro importante método de racionalização do trabalho industrial foi concebido graças aos estudos desenvolvidos pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor. Então, estamos falando do Taylorismo. Uma de suas preocupações fundamentais era conceber meios para que a capacidade produtiva dos homens e das máquinas atingisse seu patamar máximo. O Taylorismo, ele se apresenta como uma ciência da organização do trabalho para minimizar o tempo gasto. Imagine que aqui, eu, por exemplo, estou usando um iPad para dar aula para vocês, ele está aqui. Imagine que isso, né, como minha ferramenta de trabalho, ele tivesse lá em um outro ambiente. Aí, toda vez que eu fosse explicar alguma coisa para vocês, eu ia sair, ia lá,
ia buscar a ferramenta, ia fazer. Acabei de explicar para você? Eu saio, vou lá, deixo ele lá e volto. O Taylor fala, caraca, isso é uma perda de tempo. A ferramenta do trabalhador, ela tem que ficar próxima dele. Então, com isso, ele vai conseguir trabalhar melhor. Ele vai maximizar o tempo. E quanto mais simples for a tarefa, mais fácil ele executa, mais rápido ele consegue fazer. Uma coisa é eu escrever um material inteiro. Outra coisa é só eu, por exemplo, escrever uma questão. Você entende? Então, ele fala, quanto mais simples for, mais fácil o trabalhador faz. Aí, a questão 40, então, aborda essa concepção do Taylorismo. O Taylorismo apresenta-se como um importante modelo produtivo no início do século XX, produzindo transformações na organização da produção, mas também na organização da vida social, né? Como as sociedades se organizam, as relações das pessoas. Horário de trabalho. A grande questão do Taylorismo é o horário de trabalho. A inovação técnica trazida pelo seu método foi a cronometragem, e aí Taylor é aquele cara do relógio mesmo, que fica ali cronometrando, a quantidade de trabalho. A ideia é evitar desperdício. Não pode ter desperdício na hora do trabalho. Se a ferramenta mais perto do trabalhador ajuda ele a executar mais rápido, ótimo. Tá? Por que a D está errada? Flexibilização da hierarquia. Sempre que tu vê essa palavra flexibilização, você já lembra de toyotismo. Tudo bem? Pós-fordismo, flexibilização, acumulação flexível, são expressões que remetem ao toyotismo. E aí, quando ele fala flexibilização da hierarquia de trabalho, né, no interior da fábrica, cara, isso é característica do toyotismo. Tudo bem? Então, por isso que a D está errada. Entendi. Ô, Marcos, eu fiquei meio em dúvida na letra B, porque, tipo, essa questão de evitar desperdício, ele não tá falando da questão do estoque, não é essa questão, né? Não. Nessa alternativa, não é do estoque. Entendi. É Eu me confundi, porque eu pensei, do tipo, trabalhador ali fazendo outras coisas. É como se, por exemplo, imagine se enquanto eu estou aqui explicando as questões para vocês, deixa eu fazer uma outra coisa aqui qualquer. Não, poxa, eu estou aqui para fazer isso, completamente isso. Então, ele fala, o trabalhador tem que se concentrar naquela tarefa. Entendi. Obrigada, viu, Marcos? Nada. Já acabei as questões. Já foi todas as dúvidas? Foi porque ele tinha... O Felipe, ele acabou perguntando as duas que eu tinha, aí deu tudo certo. Então tá bom. Obrigada, professor. Boa Nada. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Laísa! Cadê a Laísa? Oi, Marcos. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Fala. Eu gostaria da questão 68. Então vamos. Essa questão eu, assim, percebi que eu me perdi mais no enunciado. Aí eu meio que marquei letra B, mas só por desencargo da consciência mesmo, porque eu não 68, será que 68 é uma questão de... Não, 68 ainda é Vargas, né? Processo de substituição das importações. Tá. Vai, perdão que eu te interrompi, desculpa, porque eu estava pensando que a 68 fosse alguma questão de governos militares, e aí eu não tinha dado. Mas, perdão, pode falar. Não, foi só o enunciado mesmo, que eu não consegui compreender. Tá. O processo de substituição de importações, o que é esse processo de substituição de importações? É o modelo varguista de industrialização. Maravilha? Então, Vargas vai industrializar o Brasil com que tipo de indústria? Com a indústria que produz aquilo que o brasileiro consome. Então, o Vargas foi olhar naquele momento, o que o brasileiro está consumindo? O que o mercado consumidor quer? Então a gente vai industrializar com base nisso. Só que no primeiro momento, não dá para ser, o brasileiro consome, por exemplo, radinho, o brasileiro consome, por exemplo, carro. No primeiro momento, para produzir carro, para produzir radinho, eu preciso de outras matérias-primas industriais. Então, a primeira indústria que o Vargas vai construir é a indústria de base. Porém, já pensando em fornecer matéria-prima para a nossa indústria. Marcos, não entendi essa diferença. Por exemplo, Taiwan, Coreia do Sul. Esses países não possuem indústria de base. Lógico que eles podem ter uma ou outra indústria desse tipo. Mas o modelo de industrialização deles não foi criar todo ali uma evolução da indústria. Quando o Vargas adota a industrialização de base, é como se a gente estivesse passando pela primeira, segunda, terceira revolução industrial. Sabe? É como se a gente fosse seguir esse caminho. Vai pela primeira, depois pela segunda,
Aí a gente chega na terceira. Esse seria o modelo de substituição de importações. Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Hong Kong, Singapura, eles seguem a plataforma de exportação. O que é isso? Eu vou me industrializar com base no que o mundo mais compra, microprocessadores. Então, eu vou produzir microprocessadores. Eu não preciso da indústria de base, eu vou fazer microprocessadores. E aí, esses países já vão direto para a terceira revolução industrial. Eles nem se preocupam em passar pela primeira, nem pela... já vai direto para a terceira. Você entende a diferença? Então, Vargas, né, quando ele adota o processo de substituição de importações, é caracterizado por uma industrialização fechada. É uma industrialização para o Brasil, para o mercado consumidor brasileiro. Ou seja, voltada para dentro, visando prioritariamente o mercado interno e depende de políticas governamentais que protejam essa indústria. Cara, Vargas precisava adotar medidas protecionistas. Por que o produto que vem de fora ele não vai ser vendido no Brasil? Porque ele vai ficar mais caro. Então, você incentiva a indústria brasileira. Em sua fase inicial, associada à substituição das importações, a industrialização brasileira ressentiu-se principalmente. E aí você me conta, qual foi a sua dificuldade? O que é que você entendeu das alternativas? Foi nessa parte de ressentiu-se. Eu não entendi se ele quer uma causa, se ele quer uma consequência, mais ou menos isso. Perdão, você poderia... Deu uma pequena falhada para mim. Eu não sei se é o meu fone que está acabando a bateria. Não, não é meu fone que está acabando a bateria. Você poderia repetir só o que você... Sim, repito. Foi nessa parte do ressentiu-se, porque eu não consegui compreender se quer a causa, se quer uma consequência. Tá. Quando a gente fala desse ressentiu-se, né, quer dizer assim, tá, esse modelo de substituição de importações, ele teve uma dificuldade. Ele foi afetado negativamente. Ele ficou ressentido. Caraca, você me traiu. Caraca, você me decepcionou. Cara, tinha alguma coisa que faltava no Brasil para que esse modelo fosse melhor implantado, sabe? Era uma dificuldade que o Brasil já tinha e que maximizou, né, a implantação dele. Isso é uma coisa que eu ia iniciar a aula praticamente falando. A gente já viu Getúlio Vargas, a gente já viu JK. E a gente vai ver os governos militares. Esse período da industrialização brasileira é um grande período de concentração industrial, onde Rio de Janeiro e São Paulo foram, ao longo desses governos, Vargas, JK e ditadura, os que mais receberam investimentos. Por que as outras regiões do Brasil não receberam esses investimentos? Porque esse processo foi concentrado. Segundo, porque as outras regiões brasileiras não tinham uma integração suficiente com o território brasileiro que, dentro da cabeça desses governantes, justificasse investimento. Ok, vou construir indústria no Centro-Oeste. Para quem? Você entende? Como é que eu vou transportar o produto do Centro-Oeste até São Paulo, até Rio de Janeiro, que é onde está o meu maior mercado consumidor? Eu não tenho infraestrutura de transporte capaz de fazer isso. Então, uma das maiores dificuldades, né, da industrialização brasileira, nesse início, era a falta de integração. Nordeste sempre foi um grande mercado consumidor. Nordeste era a elite do Brasil. Por que o Nordeste foi, aos poucos, perdendo esse título? Porque a industrialização se concentrou no Sudeste e porque você não tinha uma integração que conseguia ainda manter de algum certo nível de comércio, né? E aí, lógico, numa escala mais intensa, com o Nordeste. E aí as pessoas começavam a migrar de outras regiões para o Brasil, para o Sudeste. Se você tivesse uma melhor integração entre os territórios, entre as regiões brasileiras, o processo de industrialização do nosso país teria sido muito melhor. Então, essa foi uma das maiores dificuldades. Mas deixa eu ver se isso está nas alternativas. Qual alternativa que você marcou? Chegou a marcar alguma? Eu coloquei letra B, mas assim, não fazia muito sentido. Das dificuldades provocadas pela Grande Guerra que impossibilitavam a produção de bens. Mas, então, isso daí foi a justificativa
para a industrialização brasileira. E não, tá, um negócio que dificultou a industrialização do território brasileiro, você entende? Você consegue Sim, pegar a sim. diferença nessa fala? Aham, Então, entendi. assim, a B, ela está certa, mas ela não é muito bem o que o texto está querendo. Ele está querendo um fator que dificultou ali a industrialização brasileira. Letra A, da falta da iniciativa estatal. Não, o Estado que teve iniciativa. Da conjuntura internacional desfavorável. Pelo contrário, a conjuntura internacional favorecia a industrialização brasileira. Da ausência de uma integração em nível da América Latina. Aí, assim, da ausência de uma integração, sim, em nível da América Latina, o próprio texto fala que o Brasil quer se industrializar para dentro e não para a América Latina. Então, o erro da D, você já pega logo pelo texto. A letra E, que vai ser o gabarito, né? Da falta de integração do território, reflexo de uma organização espacial ligada à exportação de bens primários. Aí, aqui, ó, a gente tem um conceito, que é o conceito de, que eu falei bem rapidinho, arquipélagos econômicos. No passado, o Brasil se organizava, né, a partir de ilhas de desenvolvimento econômico no território brasileiro, a partir do produto agrícola que elas produziam, né? Seja a cana-de-açúcar, o algodão, o fumo, o café, o ouro, aí no caso mineral. Ô, Marcos, essa parte dos bens primários aí está relacionado a commodities, né? Perfeito. Commodities agrícolas ou minerais, perfeito. Tá aqui, tá. Pronto, deu para entender sim agora. Obrigada. Aí a Nada. próxima é a 69. E vamos. Tá, A essa aqui. 69 eu consegui identificar a resposta correta. Só que Tá. aí, falando da letra E, eu fiquei assim, sem saber se estava certo ou estava errado. Porque a letra D eu realmente escolhi que é a correta, né? Diante do enunciado. Mas eu queria Tá. saber se a letra E também está correta nos termos gerais, assim. Então, aqui, vamos lá. O governo Juscelino Kubitschek, JK, é criticado como entreguista por alguns de seus opositores devido à sua política de desenvolvimento ser marcada pela incentivo à entrada de capital estrangeiro no país, principalmente para a indústria automotiva, né? Aquela coisa de abertura da economia que a gente discutiu. Eu acabei até dando uma outra aula, que eu estava até com um quadro, acabei montando um quadro parecido. Que eu destaquei esse ponto para vocês, desculpa, às vezes é tanta aula que a gente se perde. Eu tinha destacado um ponto para vocês assim em JK, que foi de internacionalização da economia brasileira. Não tinha destacado esse ponto? Tinha. Uhum. Tá. Esse é o ponto principal quando a gente discute JK e abertura econômica. Muito importante a gente entender isso, né? Por que a D está errado? Escassez de investimentos em educação e alimentação. O investimento em educação estava lá no plano de metas. Porque para industrializar o Brasil, você precisava de uma mão de obra ali que fosse, assim, não quer dizer qualificada, tal como a gente conhece hoje, mas que ela seja educada o suficiente para entender os processos fabris. A escola, ela foi inventada, né, com esse objetivo. A grande questão da escola é preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Esse é o objetivo. Não é dar uma dignidade maior, um pensamento crítico. Não, o objetivo da escola, né, na concepção tradicional, é preparar o indivíduo para que ele saiba manusear ferramentas, seguir ordens, né, ter o cronômetro ali, né, controlar o tempo. E aí, o investimento em educação estava no plano de metas do JK. A de alimentação, a gente poderia dizer que está sobre a agricultura, porque você tem ali dentro do plano de metas uma expansão do cultivo agrícola no Brasil para o Centro-Oeste, até porque era necessário você atender o consumo agrícola de Brasília, ao mesmo tempo que você poderia encontrar ali no Centro-Oeste, né, um bom caminho para a mecanização do campo. Porque quando o JK traz a indústria automobilística, a gente às vezes pensa, é só carro de passeio, ônibus. Não, mas um dos maiores veículos produzidos e vendidos pela Ford na década de 30 e 40 nos Estados Unidos não era o Ford T, era um trator da Ford.
sabe? Então, assim, a indústria automobilística é que também produz maquinária agrícola. Então, nesse contexto, né, você tinha ali investimentos na agricultura que poderia ser traduzido como investimentos à alimentação. Então, por isso que a letra E está errada, a JK investiu nessas áreas. Ah, entendi. Mas teve uma área, né, que foi da saúde, que ele não investiu, ou eu estou enganada? Não teve, assim, um investimento Então, significativo. eu acho que esse é o ponto. Esse daí é o ponto. Áreas que não tiveram ali dentro do plano de metas uma concentração maior de investimentos. A saúde poderia ser uma delas, sim. Tranquilo, hein? Consegui compreender. A Maravilha? próxima é a questão 70. Então, vamos. Nessa questão, eu, assim, queria um pouco saber sobre o contexto da letra D, porque realmente dá para você ir por eliminação e escolher a letra D, só que eu não entendi, assim, muito esse afluxo de imigrantes europeus. Mas eu acho que está muito relacionado à questão da crise, né, internacional. Mas é porque eu não estava, assim, muito lembrada sobre essa relação com o Brasil. Meio que o que o Brasil tinha a oferecer diante disso. Tá. Vamos lá. O texto fala: a industrialização brasileira tem como marco, né, a década de 1930. O processo de implantação de setores de base. Tá? Então, foi quando a indústria começa de fato. Isso não quer dizer que antes dessa década não houvesse indústrias no país. Lembra que eu até destaquei para vocês que as primeiras indústrias eram a indústria alimentícia, era a indústria têxtil, era uma indústria leve que existia no Brasil. De frigoríficos, né? Era uma indústria mais simples. Elas existiram, só que compuseram um setor de pouca monta, de pouca capacidade de investimento, de pouca produção, objetos mais simples. Né? Como é que essa indústria começou a se desenvolver no Brasil? Né? E aí a gente pode se encaminhar um pouquinho até para a letra D, que a letra D que é o gabarito. Né? Foi isso que você me falou? Ou... Isso, era para a letra D mesmo. Eu queria saber o Tá. contexto da letra D. Por que essa indústria mais simples, têxtil e alimentícia, foi favorecida no Brasil durante esse período anterior a Vargas? Porque você tem um afluxo de imigrantes, então você já tem aquele europeu, você já tem aquele italiano, né, aquele alemão, aquele português, aquele espanhol, que já tem uma visão do que é a indústria em seus países. E aí, quando ele vem para cá, ele já tem uma noção disso. Isso, pelo menos, é uma visão um pouquinho mais antiga da historiografia, né? Perdão, que a historiografia vai fazer uma correção, mas que é uma visão muito presente em algumas questões ainda, de que o europeu que ele vem para cá era um europeu que sabia mexer na indústria, era um europeu que já tinha contato com a indústria, então, naturalmente, ele, olha, indústria têxtil, já conhece a indústria têxtil. Como assim? No Brasil ainda não tem indústria têxtil? Então, peraí que eu vou dar... E aí, o imigrante, muitas vezes, né, ali, uma ideia de empreendedorismo, né, ele vai lá, então, vou abrir uma indústria aqui mesmo. E aí, você acaba tendo esse vínculo entre o fluxo de imigrantes e a existência de empresas industriais no Brasil. Muitas vezes inspiradas, né, a existência dessas empresas, pelo que esse imigrante já tinha visto no seu país de origem, né? No caso, alguns desses países europeus. Você consegue perceber isso? Essa é uma visão que eu até comentei com vocês, que ela não é muito mais bem defendida, não. Tá? Porque assim, o imigrante que veio, muitas vezes, era o imigrante que queria terra. Ele queria plantar, ele sabia fazer isso, ele não sabia mexer na indústria. É o imigrante do cercamento, né, dos campos que você teve em diversos países europeus. Aquele expulso do campo, que, cara, não queria ir para a cidade e acabou de receber uma oferta. Ó, vai para o Brasil que você tem terra lá. Eu vou, opa, eu já tive terra aqui, agora eu posso ter terra lá? Então, já é uma coisa que eu sei fazer, plantar. Então, eu vou para o Brasil. Mas aí, algumas das atividades que começam a crescer no Brasil têm um vínculo direto com isso, como o ferreiro,
que é o ferreiro? O ferreiro é aquele cara que sabe mexer muito bem com ferro, que era aquele cara camponês, né? Lá dos países europeus, que já sabia mexer com ferro, e vai fazer armadura, vai fazer espada, mas vai fazer diferentes outras ferramentas. Ele vem para o Brasil para fazer a mesma coisa, no campo, né? Essa é uma visão já mais atualizada, tranquilo? Então, essa questão carrega uma visão um pouquinho mais antiga da participação desses imigrantes na industrialização brasileira, mas que não deixa de ser verdade. Entendi. Marcos, e a SEI? A C, qual é o erro da C? Tiveram, na redução de tarifas de importação de manufaturados, seu principal fator de competitividade. Ele está dizendo que as indústrias brasileiras, quando elas tiveram a redução de tarifas dos produtos importados, as indústrias brasileiras melhoraram. Não, pelo contrário. Se você tem um produto inglês que tem uma indústria já há anos, ele é consideravelmente melhor do que o nosso produto. Se esse produto vem para cá sem tarifa, sem imposto, esse produto é melhor, ele vai vencer a concorrência e é ele que vai ser vendido, e não da indústria brasileira. Então, pelo contrário. Lembra que bem no início da aula eu comentei sobre a tarifa Alves Branco? O que é a tarifa Alves Branco? Uma tarifa que no Brasil império impôs taxas, impostos sobre os produtos ingleses. Os produtos ingleses iam ficar tão caros no Brasil que era melhor uma indústria produzir aqui no país. E aí, por isso que você teve os surtos industriais. Maravilha? Então, essa letra C, ela meio que inverte ali a consequência de uma taxação. Tá bom? A consequência da taxação é positiva. Agora, ao reduzir a taxação, isso teria uma consequência negativa nas indústrias. Ô, Marcos, peraí, ainda não consegui entender. Mas, Tá. assim, tá Tem falando problema, na a gente explica de redução. novo. Tá falando na redução. Então, a competitividade não seria algo negativo para a indústria brasileira? Então, competitividade seria algo negativo. Se você tem essa redução, olha só, tiveram na redução de tarifas de importação de manufaturados, seu é o principal fator de competitividade. Não, as indústrias brasileiras, a competitividade dos produtos brasileiros, você, um industrial brasileiro desse período, tá? Você é dono de uma indústria. Por que o seu produto industrial brasileiro é melhor do que o produto industrial inglês? É porque ele é de uma qualidade melhor? Não. A gente não conseguia fazer produtos melhores. Como é que a gente vai conseguir vender os nossos produtos se os nossos produtos não são melhores que os ingleses? Nossos produtos sendo o quê? Mais baratos. E aí, por isso, que não dá para reduzir as tarifas de importação. Tem que aumentar as tarifas de importação para que os produtos ingleses sejam mais caros, os nossos mais baratos. Mesmo os nossos sendo piores, por serem mais baratos, são mais competitivos. Ah, entendi. Agora sim. Então, perfeito. Aí eu tenho a questão 71. Tá. Vamos lá. Questão 71. O aumento da produção interna exigirá o aumento... perdão. Vai, fala qual foi a sua dúvida. Eu só consegui nessa eliminar a letra B e letra D. Aí nas demais eu fiquei assim, meio confusa. Essas duas você conseguiu eliminar. B e D, né? Isso. O governo Juscelino Kubitschek, então estamos falando de JK, enfatizando o modelo de desenvolvimento econômico industrial, estabeleceu as seguintes prioridades: estradas, transportes e energia. Sobre esse período, analise as afirmativas abaixo. Com a participação ativa do Estado na economia, as multinacionais promoveram a internacionalização do mercado brasileiro. Essa letra A faz sentido, né? Porque é aquela organização do modelo tripé que eu tinha comentado com vocês. Calma, Karine, que a gente vai chegar lá.
tá? O que eu tive fazendo aqui, né? Só para explicar para a Karine. Eu dividi o tempo, eu pensei, 15 minutos para cada um. A da Laísa vai comentar aqui, vai fechar 15 minutos agora, né? 45, pelo menos no tempo que eu tinha iniciado lá, na minha contagem, e eu acho que peguei até uns minutinhos também da Juliana, que estava antes. E aí eu separei esses 15 minutos também para te responder, cara. Aí ficaria esses 15 minutos para eu te responder, e qualquer coisa, caso a Laís ainda tivesse dúvida, eu voltaria nela logo depois. Então, a gente vai chegar já já. Fica aí, né, Karine? Sai não. E aí, desculpa, Laísa, com a participação ativa do Estado na economia, as multinacionais promoveram a internacionalização do mercado brasileiro. Aquela organização do tripé que eu tinha comentado. O Estado vai dar dinheiro para a infraestrutura, para os bens de consumo duráveis, o capital privado estrangeiro, e para os bens de consumo não duráveis, o capital privado nacional. Então, você tem ali um Estado forte, mas, ao mesmo tempo, contando com o apoio de empreendimentos privados, nacionais e estrangeiros. Então, essa letra A faz sentido. O erro da C. A crescente oposição dos setores conservadores à política econômica financeira de Juscelino levou a perder o apoio do Congresso Nacional. Isso não aconteceu. O JK conseguiu tocar esses 50 anos. Gente, para você transferir uma capital, você precisa do apoio do Congresso. Então, essa é a maior evidência de que o JK ele tinha, né, esse apoio do Congresso para a industrialização, para o seu modo de enxergar a industrialização e de enxergar a economia brasileira. Então, o erro da C é falar da falta desse apoio. A Constituição de Brasília é um exemplo. Ele tinha críticas, tá? O JK tinha críticas, mas não era por falta do apoio do Congresso. Tudo bem? E, assim, o ponto final. Ele nunca renunciou. O JK completou 50 anos. O JK completou 5 anos, tá, de mandato. Maravilha? Além da Constituição de Brasília, foram construídas outras cidades planejadas por Oscar Niemeyer no Centro-Oeste e no Norte. Não, a Constituição de Brasília era meta-síntese. Foi ali a única cidade, de fato, planejada e construída nesse contexto. Tá? Outras cidades podem ter sido planejadas? Foram. Tá? Mas você teve ali o mesmo grau de investimento? Não. Tanto que, quando você olha para o entorno de Brasília, onde você tem várias outras cidades satélites, né, surgindo por causa da Constituição de Brasília, cara, essas cidades tinham zero planejamento. Tanto que essas cidades hoje, essas áreas periféricas de Brasília, são áreas de grande desigualdade social. Tá bom? Então, isso não existiu. Certinho, eu consegui entender. Maravilha? Obrigada, Marcos. Essa foi a última. Nada. Essa foi? Então, casou perfeito com o que eu estava comentando com a Karine. Porque eu tinha 72, só que é de governo militar. Aí, então, eu deixo para tirar na próxima. Tá bom, então. Maravilha. Tchau, obrigada. Nada. Tá, então, agora é a Karine. Vamos lá, Karine. Deixa eu pegar essa dúvida no WhatsApp. Amém. Amém, Jesus. Oi? Eu tô com um fone aqui que eu não sei se ele vai prestar. Você consegue me ouvir? Consigo te ouvir. Tá dando. Tá porque funcionando. tá tão barulho aqui que eu botei o fone. Aí ele é novo, não sei se... Não sei, é isso. É isso. Tá testando, tá funcionando bem. Deixa eu salvar só essa imagem aqui, para eu poder virar. Mas vamos para a questão 70. Tá bom? Aí depois eu faço a sua outra questão. O látex, esbranquiçado e de aspecto viscoso, né? E aí está falando ali no contexto da borracha, da exploração da borracha na Amazônia, incluindo pequenas porcentagens de proteínas, carboidratos e lipídios extraídos por meio de incisão. Nesse método é feita a remoção de um pequeno volume da casca de árvore em um corte inclinado a 30 graus. Está ótimo. Se eu precisar nessa seringueira, eu já sei como fazer isso. Permitindo o escoamento da seiva, que desemboca em pequenas canecas afixadas. Uma seringueira pode produzir, em média, 40 a 60 gramas de seiva por dia, chegando no máximo a 100 gramas. E sua extração pode ser feita por mais de 20 anos. Olha só, a árvore fica ali produzindo 100 gramas por dia por mais de 20 anos. A prática agrícola descrita no texto é marcada, entre outras características, pela alta mecanização. Foi essa que você marcou, né?
Olha, assim, as outras eu eliminei fácil. A letra B eu achei muito utópica, sustentabilidade, eu achei uma coisa muito bonita. Aí eu marquei A. Tá, por que ela está errado? Por exemplo, ele fala o seguinte: você faz um corte na árvore inclinada, permitindo o escoamento dessa seiva, que desemboca em pequenas canecas afixadas. Você bota essas canecas lá, aí você amarra com arame. É um processo, assim, não é Ah, artesanal, mas é tá. um projeto bem manual. Então, não dá para falar de Bem rústico, mecanização. né? É isso, perfeita essa palavra, rústico. Entendi, entendi. A B, sustentabilidade do processo, porque, cara, você pode ficar 20 anos, você não desmata, você não destrói a árvore, ela vai ficar ali 20 anos produzindo. Então, assim, você não precisa Entendi. botar a árvore abaixo e destruir floresta. Por isso que a B é o gabarito. Tá. Quer que eu comente as outras? Não, as outras eu. Deixa eu voltar aqui. Ó, curta vida útil da vegetação fornecedora de látex. Pô, 20 anos, né? Pensando na soja, soja não dura nem um ano. Produção em larga escala, deixando o Brasil como o maior produtor mundial. Não, o Brasil ele até era um dos maiores produtores, até que roubaram uma muda nossa, levaram, né, lá para a Indonésia, para o Sudeste Asiático, e aí lá passou a ser a maior área de produção desse cultivo. Né? Uso da mão de obra manual, desde a Caos. extração. Oi? O caos, roubaram a muda. Mas o Brasil já fez isso com o café, e o Brasil fez isso com a Sim. soja. A soja, então, assim, deram um golpe no Brasil que o Brasil já dava antes, né? Uhum. Uso da mão de obra manual. Ok, a gente tem isso. Desde a extração da matéria-prima até a produção dos produtos finais. Produtos finais do látex. Pneu. A gente não faz pneu na mão, não. Pneu é todo um processo de vulcanização, ali uma parada com temperaturas elevadíssimas para dar forma e resistência. Então, não. O erro da letra E é esse. Tá bom? Sim. Tá. Deixa eu agora abrir a outra questão, e aí eu preciso virar aqui. Tá. Essa eu não sabia mesmo, assim. Tá. A imagem está mostrando, né, está mostrando o mapa mundo, né, com as áreas mais acesas, né, provavelmente os pontos de luminosidade presentes no mapa, provenientes de imagens de satélites noturnas. É um mapa mundo, uma fotografia do mapa mundo tirada à noite. E aí você vê, por exemplo, você consegue ver os Estados Unidos, a Europa, toda acesa? Consigo. Eu acho que não sei se você consegue ver, mas até deu uma circulada aí. Você deu uma circulada ali na Europa, na Índia, a Índia toda acesa ali, o litoral da China lá também, dá para ver ele aceso, o Japão, você consegue ver uma ilha, a África quase não está acesa, né? A América do Sul também quase não está acesa. Então, a gente percebe aqui uma coisa que é o desenvolvimento econômico, o acesso a recursos, a concentração urbana, né? E essa concentração urbana vinculada também à disponibilidade de dinheiro, né, para ter a Por isso que eu iluminação. marquei nível de infraestrutura entre si, o mesmo nível. Eu achei que seria essa. Não dá para dizer que é o mesmo nível de infraestrutura, por exemplo, entre a Índia e a Europa. Você entende? Porque a Índia é um país, por mais que ele tenha ali suas riquezas, devido ao seu elevado número de população, ele é um país que apresenta grande desigualdade. Né? Então, comparado com a Europa, com a população europeia, não dá para dizer que eles estão no mesmo nível de infraestrutura, desenvolvimento econômico ou dinamismo comercial. Um indiano consegue comprar a mesma quantidade de produtos que um europeu com seu salário? Não. É o erro da Entendi. D. Entendi. Por isso que esse é o erro da D, e por isso que a C está correta, né? Concentrações urbanas e elevado consumo de energia elétrica. Alta densidade demográfica, sim, mas, por exemplo, a gente tem altas densidades demográficas no Brasil, mas que a gente não percebe porque a gente não tem, às vezes, muita condição econômica para ter luz em algumas áreas. Então, e o erro de economia semelhantes também ali, que eu vi que você teve um tracinho na A, novamente entrou no erro da letra D, né? Falar que tem o mesmo nível. Mas foi entendido? Entendi. Tudo certo. Tudo certo mesmo? Tudo certo. Tudo certinho. Obrigada, Mar. Nada, vai lá. Desculpa a demora, tá, Karine?
Nada, que eu fiquei, meu Deus, ele vai tirar todas as dúvidas. E quando chegar a minha vez, Hoje, de sacanagem, ele decidiu fazer isso, filha. Ele sempre responde 3 questões, sabe? Não, eu já tinha pronto. pensado, né? Eu falei, pô, melhor eu organizar por tempo, né? Porque aí eu me controlo e respondo também ali, sem, sabe, Entendi. sem gerar Tranquilo. dificuldade. Tá bom? Tranquilo. Tá bom. Obrigada, Tchau, Vilmar. tchau. Valeu, grande abraço. Tchau. Tchau. Boa Tchau. noite. Boa noite. Acho que é isso. Vou esperar aqui mais um pouquinho.